Hoje a gente vai falar sobre cirurgia no couro cabeludo. E eu sou o Dr. Ed Wilson Rossoy, cirurgião plástico, né, professor de cirurgia dermatológica, já há 25 anos fazendo isso, fazia na residência, lá onde eu me aposentei. Fiz isso durante 25 anos lá e agora eu quero ensinar cirurgia dermatológica para vocês, tá? Para que vocês melhorem o faturamento, aprendam a faturar com cirurgia dermatológica. Esse que é o meu objetivo, para que vocês melhorem a qualidade de vida, tá? Por que é importante que vocês saibam fazer uma cirurgia dermatológica no couro cabeludo? Primeiro porque eu percebo que a grande maioria tem muito receio de fazer a cirurgia no couro cabeludo, né? Tem muito medo, justamente porque não domina a técnica. Então o couro cabeludo gera uma certa insegurança. E é óbvio que isso é natural de acontecer, tá? Faz parte que isso aconteça, porque o couro cabeludo ele tem algumas características, e essas características do couro cabeludo fazem com que as pessoas, os médicos tenham muito receio de fazer cirurgia desse local, né? Porque quando a pessoa começa a fazer, no início da sua carreira, o couro cabeludo tem algumas características. Uma delas é que ele é muito vascularizado, então sangra muito, né? E fazer hemostasia nessa região também é bastante complicado. Então isso gera muita insegurança, mas a gente já vai desmistificar isso hoje, porque a gente vai falar sobre isso. Quando o médico, muito jovem, muitas vezes, até médicos mais experientes, eu já recebi aqui médicos bem mais experientes, tem muito receio de fazer a cirurgia no couro cabeludo. E eu vou falar aqui das características, então, do couro cabeludo, do ponto de vista cirúrgico, né, da técnica cirúrgica, e por que essas características são importantes na hora de você executar uma cirurgia dermatológica nessa região. Pois bem, a primeira característica eu já falei, que o couro cabeludo ele é muito vascularizado. Então, quando você vai fazer uma cirurgia ali, ou até mesmo na hora da anestesia, a hora que você pica o couro cabeludo, ele já começa a sangrar de forma exuberante, né? E aí já gera uma certa insegurança. E quando você faz uma incisão com a lâmina de bisturi, ou mesmo com punch, você introduz o punch ali, já sangra bastante, né? Quando você retira o punch, já vem aquela quantidade muito grande de sangue. E aí isso gera bastante insegurança, tá? Mas eu já vou explicar direitinho como que você vai agir nesse momento. Bom, uma outra característica do couro cabeludo é que ele é uma estrutura muito espessa, é muito grosso o couro cabeludo, tá? Ele tem mais ou menos meio centímetro, mais ou menos 0,8 centímetros de espessura, ou seja, ele é extremamente espesso o couro cabeludo, né? Porque na hora de fazer a sutura fica um pouco mais difícil, tecnicamente falando, então gera também insegurança. E fora que na hora de fazer a incisão, ou mesmo de você introduzir o punch, você fica meio inseguro, porque você vai introduzindo o punch ou vai fazendo a incisão e nunca chega, né, aonde você gostaria, que seria o subcutâneo, porque é muito espesso. Então muitas vezes dá uma insegurança, tá? E a outra característica do couro cabeludo, a terceira então, a primeira é que o couro cabeludo é muito vascularizado, sangra muito. Qualquer coisa que você vá fazer ali vai sangrar. A segunda característica é que o couro cabeludo é muito espesso. Então você começa a fazer a cirurgia, você fala, gente, mas será que eu tenho que continuar aprofundando? Então assim, gera essa dúvida, essa insegurança de quanto que eu devo aprofundar. Qual que é a espessura do couro cabeludo? E é isso que eu falei, o couro cabeludo chega a medir 5 milímetros, 8 milímetros de espessura, né? E a terceira característica do couro cabeludo é que ele é pouco elástico, e isso também gera uma certa insegurança. Mas enfim, então essas são as três características. Então o couro cabeludo é muito vascularizado, ele é muito espesso, tem 5 milímetros, 8 milímetros de espessura, e ele é pouco elástico. Pode não parecer, né? A gente mexe assim e fala, mas o couro cabeludo é elástico. Não é. Então quando você faz uma cirurgia dermatológica no couro cabeludo, é que você se depara com a dificuldade para fechar aquela ferida operatória, de fazer a sutura, né? Então, são essas três características que assustam o médico que vai fazer uma pequena cirurgia no couro cabeludo, né? E muitas vezes
deixa de fazer, tem insegurança. E aí, por conta dessa insegurança na execução da cirurgia no couro cabeludo, é que vem também a dificuldade da precificação e do faturamento. Porque muitas vezes o médico fala assim, gente, se eu não domino a técnica, não domino a cirurgia no couro cabeludo, como é que eu vou cobrar por essa cirurgia? Então, eu percebi com os meus alunos que no início, né, quando eles começam a estudar comigo, que eles têm uma dificuldade na precificação, no faturamento com a cirurgia dermatológica. E essa dificuldade, ela se deve muito à dificuldade técnica. Então, como a pessoa tem a dificuldade técnica na execução da cirurgia, ou seja, ela não domina a técnica, ela também não se sente segura para precificar na hora de faturar com cirurgia dermatológica. Então, muito dessa dificuldade da precificação e do faturamento vem da insegurança no domínio da técnica, tá? Então, por isso que é tão importante a gente falar da técnica cirúrgica, que é o que eu ensino aqui para vocês. E aí o que acontece? Como gera essa insegurança técnica na execução da cirurgia no couro cabeludo, o que o médico faz? O médico que se depara com lesões de couro cabeludo. Primeiro, ou ele não executa, né? E aí fica aquela situação, o paciente fica sem entender por que o médico não vai fazer a cirurgia dele. Segundo, o médico encaminha o paciente para fazer a cirurgia com outro colega, e aí muitas vezes o paciente não volta mais, né? O paciente vai para outro médico lá e por lá mesmo fica, nunca mais volta. Então o médico acaba perdendo o paciente, perde em faturamento justamente por não fazer a cirurgia, não dominar a técnica, não saber fazer a cirurgia, tá? E a terceira coisa que acontece é isso, precifica equivocadamente, né? Acaba cobrando muito pouco, cobrando muito baixo. Na verdade, essa é uma realidade geral no Brasil, né? O médico tem dificuldade para precificar seus honorários, e aí acaba cobrando pouco, que é o que acaba impactando negativamente na qualidade de vida dos médicos. E aí esse é um motivo principal de eu estar ensinando técnica cirúrgica para vocês. E aí, justamente a gente falando agora de precificação, de faturamento, cirurgias no couro cabeludo, elas precisam ser precificadas de forma adequada e de forma justa. Você não pode se submeter a honorários aviltantes pagos pelos planos de saúde, ou você mesma cobrar baixos honorários, né, em qualquer cirurgia, eu acredito, mas especialmente na cirurgia dermatológica, porque no couro, especialmente na cirurgia dermatológica de couro cabeludo, porque é uma cirurgia que demanda atenção, cuidado, expertise, sabe? Não é qualquer pessoa que sabe fazer, não é qualquer pessoa que domina de fazer. Então, por isso você tem que cobrar de forma adequada. Eu vou começar a falar aqui, então, da técnica cirúrgica na região do couro cabeludo, eu vou falar item por item. Vamos começar aqui. Uma dúvida muito frequente eu faço a tricotomia? Então eu já vi, por exemplo, residente lá na residência, vai fazer uma cirurgia aqui, ou vai tirar um nevo sebáceo de Jadasson, ou vai tirar um cisto triquilemal, daí abre uma clareira enorme, sabe, no paciente, faz uma tricotomia muito grande. Então não façam isso. Uma preocupação muito grande é que o cabelo possa causar infecção. Gente, isso não acontece. Tá? Não é o cabelo que vai causar infecção cirúrgica. O que vai causar infecção cirúrgica é muitas vezes falha técnica, né? Ou às vezes o paciente é imunodeprimido, ou você também não entrou com antibiótico terapia, sendo que estaria indicado, depende do tamanho da cirurgia ou tipo da cirurgia. Então não é o cabelo que vai causar infecção. Às vezes você, quando faz a sutura, entra algum fio de cabelo também ali no meio da sutura, e não tem problema nenhum. Terminou a cirurgia, você vai com a sua pinça de Addison com dente, vai puxando assim o fio de cabelo, ele sai dali do meio, tá bom? Então não façam tricotomias extensas de couro cabeludo para fazer cirurgia dermatológica. Por quê? Porque você vai fazer só naquela área restrita que você vai operar. Porque é muito desagradável o paciente ficar com uma clareira na cabeça, sabe? Então você tem que pensar em tudo isso. Porque isso são detalhes que agregam valor à sua cirurgia. Imagina o paciente vai num consultório, no outro consultório, sai de lá com uma clareira enorme na cabeça. Aí vai contigo, você corta bem pouquinho, sabe? O cabelo só ali onde vai fazer a incisão. Praticamente não dá para ver a incisão, não dá para ver a cirurgia, né? Não tirou muito cabelo. Então o paciente vai achar com certeza que o seu tratamento é melhor que o outro, né? Porque ficou mais bonito lá. Então não façam tricotomias exageradas, tá? Que isso não é bom.
Antisepsia. Como que vai ser a antisepsia? A antisepsia, você vai usar o clorexidine alcoólico, tá? Que é a 0,5%. E você deve fazer sempre, como eu sempre digo, numa só direção, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. E eu sempre faço uma marcação, eu desenho ali o local onde vai ser operado com caneta marcadora. E uma coisa que eu observo com meus alunos quando eles chegam é que eles fazem com muita força, ou mesmo aqui mesmo, muitos médicos me perguntam, mandam casos para a gente discutir. E eu percebo que é o que eu sempre falo no meu curso, nos meus cursos em geral, que a gente tem que ter a mão de fada, né? Que a gente não deve ir com a mão pesada em cima do paciente. Primeiro que o paciente sente o peso das nossas mãos, então é preciso ter delicadeza, tanto no trato com o paciente quanto com os tecidos, porque se você manipula o tecido de forma grosseira, você vai ter um alto índice de complicação e de maus resultados. Então é preciso ter a mão delicada, delicadeza na manipulação tecidual. E a antisepsia também faz parte, por quê? Quando você vai fazer a antisepsia, você faz com muita força, você apaga todo o seu desenho, apaga a marcação. E uma coisa que pode acontecer quando você apaga a marcação é que você perde parâmetros da cirurgia, onde que você vai cortar, onde que você vai incisar, onde que está o cisto, não é? Então imagina que você vai fazer um cisto triquilemal. Aí eu marco o cisto, eu marco assim, eu vou mostrar para vocês como que eu marco lá. Então eu faço uma tricotomia econômica. Então você tem aqui, imagine que o cisto triquilemal está aqui assim no couro cabeludo, né? Eu pego e faço um desenho assim com a caneta, até coloco os pontos onde eu vou querer infiltrar o anestésico, porque é bom evitar de infiltrar anestésico dentro do cisto. Aí eu vou infiltrar aqui essa região. E a incisão eu vou deixar desenhadinha assim, ó. Então, por exemplo, se for o cisto triquilemal, vou fazer uma incisão assim. O que acontece? Quando você faz a antisepsia, você esfrega lá com força e você apaga o desenho. E depois você não sabe onde que é para incisar. E se você incisa no local errado, você não acha esse cisto triquilemal. Você vai ficar cutucando e não vai achar. Então esse é um problema. Por isso, a antisepsia, você vai fazer a antisepsia de forma correta, mas sem muita força. Isso é um detalhe, tá? Outro detalhe, anestesia. A anestesia, então, por exemplo, em cisto triquilemal, eu não gosto de fazer eu vou fazer uma anestesia bem aqui onde está o desenho que eu marquei no couro cabeludo, vou fazer de forma intradérmica essa anestesia. Então eu vou infiltrando o anestésico bem de forma intradérmica, você sente a palidez que acontece ali na hora, e eu sempre couro cabeludo eu uso vasoconstritor. Então anestésico lidocaína 2% com vasoconstritor. Só não uso vasoconstritor quando o paciente tem alguma contraindicação, né? Às vezes o cardiologista contraindica o uso de vasoconstritor. Por exemplo, uma arritmia cardíaca leve, ele pede para não usar. Só que o que acontece? A cirurgia sangra muito, sabe? Sangra muito, muito mais. Então, eu gosto de usar com vasoconstritor. Mas é importante também que você, depois que faz a infiltração, que você aguarde 6 minutos. Porque é muito comum, eu vejo meus alunos... anestesiou, já vai cortando. Aí o que aconteceu? Não adiantou nada, porque não teve tempo de fazer a vasoconstrição. Então é preciso aguardar um tempo para que a vasoconstrição se estabeleça, e aí depois você faz a incisão. E é nítido que depois de mais ou menos 6 minutos ocorre uma palidez cutânea no local. Mas então, voltando, aonde que eu faço a infiltração? Eu faço aqui na incisão, e depois eu faço bem fora, eu faço na incisão, bem no couro cabeludo, bem intradérmico, para você não infiltrar dentro do cisto triquilemal, por exemplo, né? E a infiltração eu faço então ao redor, e eu entro com a agulha perpendicular, eu entro assim mesmo, e vou fazendo mais ou menos 0,2 ml em cada ponto, tá? E faço também de forma mais profunda, porque ali a incisão, aqui não vai ter incisão em volta. Então o que eu preciso é anestesiar a região mais profunda mesmo. Eu vou incisar o couro cabeludo nessa região central. Então na região central vou fazer intradérmica, mas a região em volta, ao redor, vou fazer mais profunda. E é importante que você aspire. Você introduz lá, eu uso uma agulha de insulina, né?
e couro cabeludo é muito vascularizado, então você introduz a agulha. E um segredo assim, couro cabeludo também ele é muito sensível, né? Muito inervado. Então eu coloco o biselzinho da agulha, já faço um botãozinho e depois eu vou introduzindo a agulha. Aí você sente que venceu a resistência do couro cabeludo, ali eu aspiro, para ver se você não pegou nenhum vaso. Aspira e injeta lá 0,2 ml, 0,3 mais ou menos. E vai fazendo assim, né? Em todos esses pontos. Pois bem, fez a infiltração e sempre vale a pena dizer, eu sempre falo para vocês, a anestesia você tem que infiltrar lentamente e a própria agulha também infiltrar devagar. Quanto mais rápida a introdução da agulha e a injeção do anestésico, mais dolorido para o paciente. Então todos esses detalhes que eu estou falando para vocês são detalhes que vão agregar valor à sua cirurgia, sabe? Que vão aumentar muito a percepção de valor para o seu paciente. Sabe, o paciente ele percebe, então a questão das mãos de fada que eu falo, sabe, do trato com delicadeza dos tecidos e do próprio paciente, a forma como você faz a anestesia, a forma como você injeta o anestésico, você aguardar o anestésico fazer efeito, inclusive vasoconstritor. Por quê? Porque vai sangrar menos a cirurgia, né? Você vai ficar mais tranquila, você não vai ficar tão assim, estressada na hora. Então, tudo isso são detalhes que vão culminar com a percepção de alto valor para o paciente. E é esse tipo de cirurgia, sabe, que agrega valor, que aumenta a percepção de valor para o paciente, é que permite um alto faturamento, que você fature de forma adequada pelas suas cirurgias, tá? Então, são todos detalhes, né? São detalhes. E a incisão no couro cabeludo, como que ela deve ser? Ela tem que ser perpendicular. Tá? Quando eu digo, você tem que cortar perpendicular, e sempre assim na pele. Algumas vezes sim a gente vai biselar, vai entrar assim e depois vai começar a abrir em volta. Biselar para fora. Em que situação? Por exemplo, no cisto epidérmico. Você tem um cisto epidérmico no dorso, eu faço um fuso, uma elipse, eu me guio por essa elipse de pele, eu inciso a pele perpendicular. Depois que eu atravesso a pele, eu começo a biselar para fora, para descascar o cisto, para eu tirar o cisto todinho, né? Tirar a cápsula toda. Mas voltando aqui ao cisto triquilemal de couro cabeludo, eu faço a incisão perpendicular, então você vai cortar perpendicular. E o couro cabeludo, ele sangra bastante, tá? Então isso na verdade vai acontecer. Então você já tem que estar preparado para isso. E aí na hora, uma coisa que ajuda é você comprimir. Qualquer local que sangre muito, você aperta, aperta assim, que já ajuda bastante. Então o local que você está operando, aperte, que vai diminuir, vai melhorar o sangramento, tá? E toda vez, eu sempre falo para vocês, qualquer região que sangrou, primeira atitude, comprima, aguarde, que já vai melhorar o sangramento bastante. Aguarde ali uns 3, 4 minutos, já melhora muito, tá? Mas então, lembrando, couro cabeludo sangra bastante, então já esteja preparada para isso, tá bem? E aí você vai tirar aqui o cisto triquilemal, você vai perpendicular. Depois que você atravessa o couro cabeludo, e é sempre isso também eu falo muito para os meus alunos, né? Muita leveza, delicadeza na manipulação do bisturi. Porque às vezes você vai com muita força, você introduz a lâmina profundamente e você pode pegar algum nervo ou algum vaso, uma artéria, uma veia. E aí quando você volta com a lâmina de bisturi, aquilo já vem sangrando, né? Já sangra de forma exuberante. Então é melhor que você vá fazendo a incisão e aprofundando milímetro por milímetro. E faz a incisão, faz outra incisão no mesmo local, vai aprofundando a incisão, ou visualiza, aprofunda mais um pouco, visualiza, aprofunda mais um pouco, chegou, atravessou todo o subcutâneo, todo o couro cabeludo, chegou no subcutâneo, tá lá. Aí você simplesmente aproveita a incisão, que a gente diz, incisa para cima, para baixo, para abrir toda a incisão. O que eu percebo muito é que às vezes vocês vão com a mão muito pesada e aí vai com a lâmina, de repente afunda. E aí você fez uma incisão pequena e profunda, e às vezes lá embaixo você pegou uma artéria. E aí vem um sangramento exuberante, né? O que gera muito estresse na hora para o médico. Então, vá fazendo sempre, sabe, um movimento leve, delicado, vai incisando, aprofundando delicadamente. Em qualquer região do corpo, vai sempre fazendo assim, incisa mais um pouco, até que você atravessa toda a espessura do couro cabeludo. E aqui no cisto triquilemal, você percebe que você fez isso porque você vence a resistência do couro cabeludo. Você incisou, já atravessou o couro cabeludo. Você vai pegar um Kelly, né, um mosquitinho, que é o Halsted, que é o Kelly mais delicado, curvo. Você introduz ali dentro e abre assim, ó.
delicadamente, gente, não é abrir, sabe? Porque isso o paciente também sente. Fora que se você manipula assim de forma muito agressiva, você também pode seccionar um nervo, pode seccionar uma artéria, uma veia calibrosa, e aí pode sangrar muito. Então, delicadamente, você vai divulsionando, imediatamente o cisto triquilemal já está ali. E a hora que você faz isso, ele já praticamente salta. É interessante que o cisto triquilemal, diferentemente do cisto epidérmico nas outras regiões, por exemplo, o cisto epidérmico ele é fixo, né? Ele é mais aderido aos planos, às estruturas adjacentes. E o cisto triquilemal, ele é solto, sabe? A hora que você divulsiona assim, ele praticamente salta. Se ele não salta, você pega com o Kelly assim, o próprio cisto, e vai fazendo movimento assim, giratório, ou puxando para um lado para o outro, e ele sai, tá? Então é ruim, eu não gosto muito. Eu sempre falo para vocês nas minhas aulas, não fiquem manipulando o tecido. Quanto maior a manipulação tecidual, com dissecção, cortando com tesoura, enfia a tesoura lá e fica, sabe, dissecando, você aumenta muito a chance de complicação e de maus resultados, porque vai sangrar mais, você pode seccionar um nervo, pode pegar uma artéria. Então, se você vai delicadamente, tira o cisto triquilemal, praticamente nem tem sangue. Quer dizer, couro cabeludo é vascularizado, sangra um pouco, mas você não vai pegar um vaso calibroso, que aquilo vai ficar jorrando, sangrando de forma exuberante. E aí, você vai lá, faz a hemostasia e faz a sua sutura, que eu vou falar mais à frente como que vai ser, tá? Então eu sempre advogo isso, né? Delicadeza no trato com os tecidos. Então assim, eu sou contra essa coisa de ficar se divulsionando, descolando, dissecando. Eu vejo que vocês gostam muito de fazer isso. E acaba que sangra muito, né? Vocês ficam mais estressados e acaba, às vezes, o resultado não é tão bom. Tá bom? Porque aumenta realmente o índice de complicação. Aumenta o índice de hematoma, de infecção, às vezes até de necrose tecidual. Tá bom? Por causa dessa manipulação exagerada dos tecidos. Uma coisa que eu vejo muito também é pinçamento, sabe? Na hora de fazer a sutura, vocês pegam lá na borda da ferida, no couro cabeludo sobretudo, que sangra muito, aí pega lá para dar o ponto e pega, e pinça daqui, pinça de lá, aí macera toda a borda da ferida. E ela se manifesta como no pós-operatório? Essa maceração que você provocou. Na verdade, você mastigou a borda, você causa uma epiteliólise, uma epiteliolise. O que é isso? Uma necrose da epiderme. Tá? Então, no pós-operatório, como que se manifesta? Fica ali uma crosta, sabe? Fica uma crosta preta ali onde que é a sutura. E você acha que às vezes é sujidade, pede para o paciente limpar, esfrega, o senhor não está limpando, a senhora não está lavando. Ela fala, doutora, mas não consigo, eu estou esfregando todo dia com gás e sabão não sai. E realmente é uma placa enegrecida, né? Não é muito extensa, porque ela é só ali na borda, e é a necrose da epiderme, sabe? É uma necrose. E é por isso que ela não sai, ela só vai se destacar mais à frente, sozinha ela vai se destacar e vai cair. E sobretudo nessa região que está com essa necrose da epiderme, o que vai acontecer? Se você retirar os pontos precocemente, ali naquela região, a cicatrização está prejudicada. E aí pode fazer uma deiscência porque não cicatrizou. Tá? Outra causa dessa necrose da epiderme, ou necrose dessa borda da ferida operatória, é a hemostasia. Porque às vezes vocês vão fazer hemostasia, na hora de queimar assim, vocês encostam na borda, sabe? A ferida operatória está aqui. Aí você entra com bisturi elétrico e encosta aqui, ó, na borda, queima a borda, sem querer, sem ver. Você tem que cauterizar o centro da ferida, mas você encosta assim. E você cauteriza toda a borda da ferida e nem percebe, sabe? E depois o paciente evolui com essa dificuldade da cicatrização. Então, às vezes, se você teve uma deiscência da sua ferida operatória, foi por causa dessas falhas técnicas, tá bom? E no couro cabeludo é muito comum de acontecer, por quê? Porque ele sangra muito, ele é espesso, é mais difícil de manipular, então vocês acabam pinçando muito o couro cabeludo, acaba queimando, cauterizando o couro cabeludo durante a hemostasia e acaba tendo esse tipo de resultado, entende? Bom, a gente, no couro cabeludo, o que acontece? A gente tem, então, as cirurgias para lesões benignas e as cirurgias para lesões malignas. Tá? E é bom e interessante vocês lembrarem, no começo da aula eu falei para vocês das 3 características, né? Que o couro cabeludo ele é muito vascularizado, o couro cabeludo ele é espesso e o couro cabeludo não é elástico, ou seja, ele é muito pouco elástico. Baseado nessas 3 características é que a gente vai guiar a nossa conduta, a nossa técnica cirúrgica, tá?
E nas lesões benignas de couro cabeludo, quais são as lesões? Claro, existe uma infinidade, né, gente, de lesão benigna. Nem vou falar, por exemplo, de ceratose seborreica, que o tratamento que eu preconizo, vocês já estão carecas de saber, é a curetagem sem eletrocauterização, nem cauterização química, que é justamente para evitar discromias, né? Então, no couro cabeludo também temos ceratoses seborreicas, muitas, mas eu nem vou falar disso. Vou falar de cirurgia mesmo, de incisão cirúrgica em couro cabeludo. Então, uma lesão que é muito frequente, a gente precisa remover, é o nervo sebáceo de Jadasson, né? Porque existe a possibilidade dele evoluir para CBC. Então, como que vai ser a incisão? A anestesia, a antisepsia, tudo eu já falei até agora. Vocês vão fazer tudo isso que eu já expliquei. E a incisão vai ser perpendicular até o subcutâneo, tá? E você vai tirar o nervo e vai ressecar o nervo em toda a sua espessura. Então, você tem que ressecar o nervo de Jadasson, ou mesmo nervo intradérmico, que às vezes o paciente tem muito nervo intradérmico de couro cabeludo. E qual a queixa do paciente? Eu já vi nervos grandes de 3 centímetros de diâmetro, mas é muito comum os menores. E qual que é a queixa do paciente? Que quando ele vai no cabeleireiro, o cabeleireiro sempre corta esse nervo e sangra e dói, ou o cabeleireiro vai lá pentear o cabelo dele, e mesmo ele avisando que tem um nervo ali, o cabeleireiro passa o pente ali que machuca, traumatiza. Então essa é uma queixa frequente. Então é uma cirurgia que aparece muito no consultório, né? Pois bem, e a mesma conduta você vai tomar para o nervo de Jadasson, o nervo sebáceo de Jadasson, porque ele tem potencial de malignização. Pois bem, então você... E é importante assim, a gente não precisa dar margem, né, para essas margem cirúrgica, para essas lesões benignas, nervo sebáceo, nervo intradérmico, qualquer outra coisa assim, não é necessidade de você dar margem. Vou fazer um cisto triquilemal. Cisto triquilemal você vai fazer só a incisão e vai divulsionar um pouquinho e tirar o cisto. Já o nervo sebáceo e o nervo intradérmico, você praticamente, imagina que, às vezes o nervo sebáceo, gente, ele não é redondinho como o nervo intradérmico, tá? Então você vai fazer aqui uma elipse, mas muito rente aqui, ó. Sabe? Você vai dar mais ou menos 1 milímetro de margem para o nervo sebáceo para não sobrar lesão, mas também não é um baso, um espino que você tem que dar margem, melanoma, nada disso. E aí é super importante, você vai dar uma margem profunda assim, de mais ou menos meio centímetro, que é mais ou menos meio centímetro aqui, ó, 0,5 centímetro, que é a espessura do couro cabeludo, e você tira tudo. Parece muito romântica essa cirurgia, porém ela é bem trabalhosa, porque sangra bastante. Então quando você tira essa peça aqui, sangra muito. Então uma dica que eu vou dar para você, e uma coisa que eu faço quando é uma cirurgia maior, eu não tenho assistente na hora, porque muitas vezes eu opero com a minha secretária mesmo, ela vai oferecendo material para mim, mas ela não entra na cirurgia, ela não calça luva estéreo. E a realidade de todos vocês é essa mesmo, né? Praticamente como a minha, que a secretária às vezes abre o material. Ou às vezes ainda pior, porque às vezes você mesmo não tem nem a secretária para te ajudar na sala, porque a secretária muitas vezes está lá na recepção, às vezes ela tem que atender outros médicos e você fica sozinha. Então, o que eu recomendo? Que você comprima o local e você vai incisando, você faz a incisão um pouquinho, vai levantando a peça e já vai cauterizando, já vai fazendo a hemostasia. É importante, toda cirurgia de couro cabeludo é bom que você tenha alguém junto contigo, né? A secretária, algum assistente, porque é uma região que sangra bastante. Mas uma dica que eu dou para você, que eu faço enquanto eu vou removendo a lesão, eu vou cauterizando. Tá? E uma coisa que você pode utilizar é o seguinte: como é uma lesão benigna, você pode usar o bisturi elétrico na função blend, que é o misto da coagulação com corte. E então você faz a incisão do couro cabeludo, você incisa com a lâmina fria, lâmina 15, e depois, para você tirar na profundidade, você vai fazendo com bisturi elétrico. Então você vai incisando e cauterizando ao mesmo tempo. Então diminui muito o sangramento quando você faz a cirurgia assim, cortando e cauterizando ao mesmo tempo, usando então o bisturi elétrico na função blend, tá? E aí depende do bisturi elétrico. Se você tem o BP100 da IMAI, vai ser na potência 2, por aí. Se for o Wavetronic, vai ser na potência 12, 15, mais ou menos por aí na função blend. Mas você tem que sentir o seu aparelho, tá? Para ver como que é a potência dele. E o nervo intradérmico, como ele é menor ainda, você vai tirar bem rente mesmo a ele assim,
e depois você dá o ponto. Como o nervo intradérmico não é tão grande, provavelmente não vai fazer o dog ear nas extremidades. Então você pode dar um ponto ou dois ali e vai super tranquilo, vai bem tranquilo, tá? Bom, e o cisto triquilemal eu já expliquei como que é. Então o mais importante no couro cabeludo é essa questão do sangramento. E vou falar para você uma coisa. No couro cabeludo é difícil você estancar totalmente o sangramento. Não vai ficar tão sequinho como quando você faz uma cirurgia na face ou em membros, tronco, porque é muito vascularizado. Então mesmo que você faça hemostasia bem caprichada ali, vai sangrar bastante. O que não pode é você deixar uma artéria ali, que você visualmente vê uma artéria jorrando sangue ali. Isso você não pode deixar. Então você precisa cauterizar essa artéria ou você precisa ligar, amarrar mesmo essa artéria, tá bom? Para lesões malignas, então o couro cabeludo ele é acometido muito frequentemente por baso, né, por CBC, carcinoma basocelular, por carcinoma espinocelular, muitas vezes SEC in situ, ou melanoma também. E aí vale toda essa premissa que eu já falei, de fazer a incisão perpendicular até a espessura total do couro cabeludo, daí você vai levantando a peça, vai fazendo a hemostasia para que aquilo não sangre demais, tá bom? E uma coisa que eu até faço assim, já até fiz, do couro cabeludo tá sangrando tanto que eu fui tirando a peça, eu fui levantando esse fuso aqui, ó, levantei mais ou menos um terço ou metade dele, fiz a hemostasia, não continuei ressecando o restante e já comecei a suturar. Aí já dei o ponto, então a elipse é assim, ó. Então eu já levantei a peça, mais ou menos um terço, eu já fiz a hemostasia, já comecei a dar ponto. Porque se eu tirasse toda essa elipse, mesmo uma elipse até relativamente grande, poderia sangrar demais, né? Então eu fui removendo a elipse e ao mesmo tempo cauterizando e já dando ponto. Porque a sutura, ela sempre tem um papel hemostático e sobretudo no couro cabeludo, a sutura é muito importante do ponto de vista da hemostasia. Por isso a sutura tem que ser bem feita e o nó tem que ser bem apertado. Aperte bem o nó, para que ele não afrouxe, para que ele não solte, para que não faça deiscência e para que também ele controle o sangramento. Então o couro cabeludo precisa ser bem apertado o nó, tá? Bom, então como eu falei para vocês, as lesões então de couro cabeludo, sobretudo CBC e SEC e melanoma, são lesões maiores que você precisa dar margem de segurança e sangra bastante. Um segredo que eu vou contar aqui para vocês em relação à sutura. Como que vai ser a sutura no couro cabeludo? Mesmo que você faça um punch, por exemplo, você fez um punch, quando você tira o punch, aquilo já sangra bastante. Não vai dar para você fazer hemostasia, porque não tem como você introduzir alguma coisa para cauterizar lá no fundo. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um ponto macho, que eu falo. Pega um nylon. Então o melhor nylon para couro cabeludo é um nylon 3 zeros, tá? Ou 2 zeros, mas os 2 zeros eu acho meio grosseiro. Um nylon 3 zeros. Mas é importante que você pegue toda a espessura da pele. E eu sempre falo isso nas minhas aulas e vou repetir aqui para vocês, ó. Quando você faz a incisão aqui no couro cabeludo, imagina que tá assim, né? Que você tirou essa peça aqui do meio, tá? Tirou assim, ó. Que seja um punch ou que seja uma peça cirúrgica em si. Vocês têm que entrar com a agulha, tem que pegar, primeiro, mais longe da borda, mais ou menos meio centímetro, então tem que ter mais ou menos 5 milímetros, meio centímetro de distância da borda, porque se você pega muito próximo da borda, pode abrir, né, pode fazer uma deiscência, pode romper o ponto e pode não ficar hemostático, pode continuar sangrando. Então você não precisa ter dó, entra com a agulha perpendicular, atravessa toda a espessura da pele e vai para o outro lado. Tá? É importante fazer isso. Se você dá um nó aqui bem apertado, 3 nós bem apertados. E pegue distante da borda. No couro cabeludo não tem problema, porque tem cabelo, a incisão não vai nem aparecer depois. E aperte bem o nó. E pegue toda a espessura. E longe da borda. Então eu digo que tem que ser uma sutura macho. Porque se você pega faz uma sutura muito delicada, ela ela rasga, ela solta, tá? Pode romper. Então o nylon 3 zeros é o melhor. E uma sutura que vai muito bem para couro cabeludo, isso é interessante, é importante vocês saberem, é a sutura contínua ancorada, porque é uma sutura que ela é hemostática. Então enquanto você vai fazer, se você for fazer uma sutura simples, você vai dar pontos simples, o que vai acontecer?
Enquanto você vai lá para dar um ponto, aquilo sangra. Aí você vai dar outro ponto, sangra também. Então, olha que interessante você fazer uma sutura contínua, que é muito prático, rápido, que você vai passando a laçada uma atrás da outra e vai. E fazer de forma ancorada. O que é ancorada? Então você imagina que você tem aqui a sua incisão aqui, ó. Você vai entrar aqui e sair aqui. Sempre, como eu falei, no couro cabeludo, pega macho. Pega meio longe da borda, bastante tecido e aperta bem o nó. Então você vai dar um ponto ali. O que vai acontecer? Você vai continuar com esse fio mais longo. Então você vai passar aqui, entra aqui, sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Essa seria a sutura contínua simples. Passa, deu um nó ali, continua. Uma volta, duas voltas, três e vai assim. Então, a sutura contínua vai muito bem para couro cabeludo, tá bom? Sobretudo ancorada. Como que é ancorada? Então você vai, ao invés de você ficar dando laçada assim, ó, uma, duas, três, e é importante que você dá uma laçada, uma volta, você pega o fio e puxa. Mantenha assim, ó, esticado o fio. Por quê? Porque senão vai afrouxar. Você vai passar a próxima laçada, se você deixar frouxo, vai ficar tudo meio frouxo, aí não vai ficar hemostático, vai ficar sangrando. Então você passou, puxa o fio, passou de novo, puxa o fio, passou de novo, puxa o fio. E como que é ancorado? Ancorado é, você passou, você vem e passa por dentro daquela alça que ficou e puxa o fio. Da outra volta, passa por dentro, dá uma laçada dentro da alça. E o que vai acontecer? A sutura ela vai ficar assim, ó, assim, e ela vai ficar ancorada. E essa sutura ancorada, ela é bem hemostática. E é importante então que fique bem apertado e o último nó também bem apertado com vários nós. Porque se esse nó se desfizer, vai abrir toda a sutura. Você vai ter uma deiscência do couro cabeludo que vai ser horrível. E a retirada dos pontos, no mínimo 14 dias para couro cabeludo. Não tire com 7 dias, pelo amor de Deus, ponto de couro cabeludo, porque pode abrir a sutura. Aí falei aqui da sutura, que você tem que tirar então com 2 semanas, né, no mínimo. Não dá para fazer curativo em couro cabeludo. Por quê? Porque não tem como grudar. Você já tentou grudar curativo, colar curativo no couro cabeludo? Não cola, não tem como, tá? E eu já falei aqui da retirada dos pontos. Bom, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, você tira um carcinoma basocelular. Eu sempre advogo que o melhor procedimento é o procedimento mais simples, porque o procedimento mais simples é que vai dar menor morbidade, é um procedimento que tem menor morbidade, ou seja, uma chance, um índice de complicação menor, tá? E também para o médico vai ser mais tranquilo. E o que significa isso? Você pode fazer, por exemplo, você tira um baso e você vai fazer, eu faço assim, ó, eu vou explicar como é que eu faço. Então você vai fazer aqui uma ressecção de um baso no couro cabeludo. Então tem aqui um baso, aí você dá a margem de segurança, aí vai fazer um dog ear. Você pega e corrige o dog ear, tá? Vai ficar mais ou menos assim esse fuso. Você começa a fechar, tá bom? Pode fechar pelas extremidades. Ou você pode fechar com a sutura contínua, como eu falei. Começa aqui e vai descendo. O que vai acontecer? Bem no meio, às vezes acontece que não fecha totalmente, ó, não fecha. Porque o couro cabeludo é pouco elástico, é aquilo que eu falei para vocês. A terceira característica, ele não é elástico como a gente pensa, que é, por exemplo, a pele do tronco, de membros, de dorso, que você vai apertando e a pele vai aproximando. O couro cabeludo ele não é elástico, e aí o que acontece? No meio não fecha. Aí você fala, meu Deus, será que eu vou fazer um enxerto? Será que eu vou fazer um retalho? Não, gente. Se aqui no meio ficou aberto, sei lá, meio centímetro, faça curativo com colagenase e cloranfenicol, em 2 semanas cicatriza tudo, tá bom? É melhor do que você se aventurar a fazer um retalho, fazer um enxerto que muitas vezes não pega, né? A integração é baixíssima, a possibilidade pode acontecer de não integrar o enxerto, o retalho pode necrosar, tem uma alta morbidade, pode complicar, e aí você se aventurou a fazer um procedimento muito complexo. Então o que você vai fazer? Você vai aproximar, pode ser com o chuleio mesmo, a sutura contínua, e o meio pode ficar aberto, então pode ser que você consiga fechar aqui e no meio fica meio aberto assim. Não tem problema, gente, é melhor cicatrizar por segunda intenção, tá? Do que você fazer um procedimento mais complexo e depois ter uma complicação ali, tá bom? Então é isso. E aí por que é importante tudo isso? Que vocês dominem, sabe? É tranquilo de fazer couro cabeludo, não precisa ter medo, não precisa ter receio.
Primeiro porque a maioria dos profissionais da área de vocês não faz, tá? Não domina essa técnica. E se você dominar a técnica dessa cirurgia, você vai conseguir faturar mais. Você vai conseguir precificar de forma adequada, cobrar mais, tá? Inclusive porque os honorários de convênio são aviltantes, né? Pagam muito pouco. Então, se você atende convênio, comece a pensar em fazer suas cirurgias dermatológicas de forma particular e cobrar de forma justa, tá bom? Não pode cobrar muito pouco, porque isso vai impactar negativamente na sua qualidade de vida. Um cuidado importante no pós-operatório de couro cabeludo faz muita crosta em volta da cirurgia, então tem que orientar o paciente todo dia a lavar bem, esfregar com água e sabonete ali o local com uma gaze ou qualquer uma gaze úmida com água e sabonete, esfregar mesmo, porque senão junta muita crosta. E quando o paciente volta contigo uma semana, 10, 15 dias depois, às vezes para retirar o ponto, está tudo infectado. Às vezes você tira aquela crosta, embaixo está cheio de secreção purulenta e às vezes já fez deiscência, já abriu tudo. Então, orientar o paciente a esfregar, pedir para sua secretária ligar para ele e falar: olha, o senhor tem que tomar o antibiótico direitinho, que a doutora prescreveu, e esfregar bem com água e sabonete, porque eles têm medo, né, de lavar a ferida operatória, e não lava. E muitas vezes quando volta, a cirurgia está toda infectada. Então é importante, couro cabeludo faz muita crosta. Então é importante lavar todos os dias, tá? Eu vou convidá-los para que vocês me sigam no YouTube, meu canal é Dr. Ed Wilson Rossoy, no Facebook é Cursos de Cirurgia Dermatológica e aqui no Instagram, que vocês já estão sempre aqui comigo, tá bom? Obrigado, gente, por tudo e até a próxima. Em menos de um ano serei seu aluno. Oh, Jonatas, que legal! Ele ainda, acho que ele está na graduação e vai ser uma honra ser seu professor, tá bom? Gente, muito obrigado. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.